Paz e luz para todos vocês. É com muita alegria que eu chego até você nesta noite para a gente fazer uma reflexão inteligente sobre tudo aquilo que na prática nós vamos colher. Eu gostaria de levantar hoje aqui uma questão muito importante sobre a prática da palavra de Deus e os resultados no nosso dia, na nossa vida, no nosso viver diário. Não uma pregação religiosa, não uma pregação de uma palavra de Deus que é linda, maravilhosa, mas estéril, que não produz frutos na sua vida, direto na sua vida. Ou seja, você crê, você acredita, você tem fé, você vai a um templo, você vai a uma igreja, mas a sua vida continua a mesma coisa. Os seus dias continuam do mesmo jeito. Então chega um momento na nossa vida que nós temos que ir para a realidade, que nós temos que realmente criar uma situação diferente, pela força da nossa fé, pelo poder da nossa fé, nos revoltar contra a situação, ao invés de aceitar o que o inimigo impôs, ao invés de aceitar o que o inimigo jogou, ao invés de aceitar a crise, a doença, a amarração, a tristeza, o fracasso na vida sentimental, a derrota na vida profissional, você tem que bater de frente contra isso e dizer: eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso para a minha vida. E normalmente as mensagens que eu trago são de uma praticidade muito grande. Ou seja, você começa hoje mesmo a praticar aquilo que eu estou passando pelo Espírito de Deus. Hoje mesmo você começa a praticar e hoje mesmo você começa a ver na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento sentimental, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional, o resultado. Incrível, né? Incrível. Eu gostaria de saber, meu amor, minha esposa, minha grande ajudadora, tá bem o som? Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para você algumas situações importantes. Seu casamento tá horrível. Sua situação na vida conjugal tá péssima. O que Deus nos orienta a fazer além da oração, do sacrifício? Outro dia eu falei sobre filhos. E hoje eu quero falar sobre como uma mulher
administra o sentimento em casa, o amor em casa. Prende o seu amado, o seu amor, dentro de um relacionamento sadio. Mas primeiro eu vou falar aos homens que estão me assistindo agora. É muito normal você se deparar com sua esposa, a mulher que você ama, irritada, nervosa, e aí você acha o seguinte: olha, por que ela está assim? Ela está com TPM? Ou ela está com outro problema? E aí você começa a buscar a razão da sua esposa estar irritada naquele momento, passando por aquele momento de nervosia, de irritação, de inquietação. Ao invés de você buscar por que ela está assim, conte para ela a linda história de amor que vocês dois trilharam. Passe para ela o que você pensa de vocês dois. Nosso casamento está bem. Eu estou feliz. Sinto que você está feliz. Olha o poder que você está exercendo de jogar sobre ela uma palavra de Deus, uma profecia de Deus, uma palavra forte. Sinto que você está feliz. Sinto que a gente tem hoje um relacionamento maduro. Passamos por muitas lutas, vencemos. E é muito bom estar aqui com você. Me dá um abraço, porque você é maravilhosa. Uma palavra aquieta os ânimos. E faz com que acalme o momento. Interrompeu? De novo, então? Acalme. Então, uma palavra acalma o momento de irritação que a sua esposa esteja passando. É incrível isso, né? Lembra que eu ensinei como você abençoa seus filhos? Lembra? Vou ensinar novamente. Você tem um filho irrequieto. Seu filho não está indo bem na escola. Aí você diz para o seu filho assim:
Você não estuda, você não me obedece, você não faz o dever de casa. Tudo isso que você fala é contra o seu filho. Sua palavra está sendo pesada contra seu filho. Mas se você começa a utilizar a palavra favorável ao seu filho, vem cá, meu filho. Dá um beijo aqui. Você é um cara inteligente, estudioso, esforçado, dedicado, bonitão, vencedor. Você está passando para ele tudo de bom. Todo dia você repete isso na cabeça dele. Você está passando para ele tudo de bom. Todas as bênçãos. Mas vamos imaginar agora a mulher que percebe que o marido dela está meio distante, meio estranho, ela já fez uma comida diferente, não adiantou, ela usou uma roupa diferente, ele não viu, ela colocou o cabelo de outra cor, ele não viu, tem homem que não vê, ela fez uma decoração na casa, ele não viu. O que fazer? A Bíblia diz que a mulher sábia constrói a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. O que significa isso? Significa que aquilo que sai da sua boca, a sua palavra, tem o poder para criar qualquer situação na sua casa. Tem pessoas que destroem o casamento por causa de uma palavra, destroem uma amizade por causa de uma palavra, destrói um relacionamento por causa de uma palavra, destrói a vida dos outros por causa de uma palavra, destrói o negócio por causa de uma palavra, mas tem gente que constrói por causa de uma palavra. Sim ou não? Constrói um casamento com uma palavra, constrói uma amizade com uma palavra, constrói um negócio com uma palavra, constrói um elo forte com uma palavra. A Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está na nossa língua. Então eu vou falar nesta noite sobre o que há na nossa mente, que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. O que nós pensamos, nem tudo o que pensamos podemos falar. Senão Deus teria errado de ter criado a nossa mente separada da boca. O que nós pensamos é uma coisa. Aí passa pelo juízo para saber se pode ou não ser falado. O juiz está aqui. O que nós falamos e o que nós fazemos é diferente. O que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos.
Não adianta você pensar em Deus, falar em Deus, se na hora de fazer, as suas atitudes são diferentes daquilo que você fala e daquilo que você pensa. Não adianta você pensar uma coisa, falar e não fazer. Tudo tem um princípio. E este princípio está aqui. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar a terra, o universo, as águas, os pássaros, os animais, os peixes. Antes de Deus criar o homem, a mulher, o amor entre o homem e a mulher, quem estava junto de Deus? Provérbios 8, 22. É incrível isso. É maravilhoso isso. Provérbios 8, a partir do versículo 22. O Senhor, Adonai, me possuiu no princípio de meus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Nossa, marque na sua Bíblia, maravilhoso. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava ainda os céus, aí eu estava. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não se transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Aí vem Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, a sabedoria estava com Deus antes
da criação do mundo. É impressionante que a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de sabedoria e de poder. Tudo na vida depende da sabedoria. A sabedoria para conduzir um casamento, a sabedoria para conduzir a vida sentimental, a sabedoria para criar os filhos, a sabedoria para fazer amigos, a sabedoria para fazer negócios, a sabedoria para escolher a profissão, a sabedoria para buscar a Deus, a sabedoria para orar, a sabedoria para explicar a palavra de Deus, a sabedoria para você viver a sua vida e colher o melhor desta terra. Sabia que o maior problema das pessoas é a falta de sabedoria? A falta de sabedoria torna-se um obstáculo constante na vida das pessoas que fabricam inimigos, que fabricam problemas, que fabricam aborrecimentos, que fabricam situações que não precisariam enfrentar, sofrimentos que não precisariam sofrer. Tudo isso porque, na falta de sabedoria, há estultícia. Ou seja, se faz de qualquer jeito, se faz sem conhecimento de causa e sem medir as consequências. Um dos meus livros mais vendidos foi sobre vida sentimental para jovens e adolescentes. E eu falei sobre uma coisa tão simples: o desenvolvimento sentimental de um adolescente. Expliquei que o normal de uma moça adolescente é namorar, depois ficar noiva, depois se casar, depois fazer a viagem das núpcias. É o sonho de toda mulher. Depois ter os filhos planejados, programados. E muitas moças, por falta de orientação, de sabedoria, por falta de ter uma estrutura interior, elas começam a vida sentimental ao invés de namorar, noivar, casar, planejar ter filhos e ter os filhos, elas começam pelo último. Tendo um filho que vem sem ninguém estar esperando, numa hora que ninguém quer, e ali aquela criança que deveria ser a alegria daquela moça, a alegria daquele rapaz, se torna motivo de discórdia, briga, confusão. Tem que parar de estudar porque tem que cuidar da criança, ou tem que parar de trabalhar porque tem que cuidar da criança. E atropelos e mais atropelos, e vira uma confusão a vida da pessoa. O rapaz fala que o filho não é dele, aí entra processo na justiça, enfim.
O que seria tão lindo, um namoro lindo, um noivado lindo, um casamento lindo, uma noite de núpcias, uma viagem linda, uma preparação para o quarto do bebê, para ter o filho lindo, o nascimento do bebê lindo. O que seria tudo tão lindo se torna tudo desastre, porque num determinado momento ela perdeu a cabeça e fez atabolhadamente, fez atropeladamente o que não deveria fazer. E aí deu tudo errado. É muito importante quando nós buscamos de Deus a sabedoria para construir a nossa vida. Eu tenho muita compaixão de quem é divorciado. Eu tenho muita compaixão de quem é separado. Porque é uma pessoa sofredora, ferida. Eu tenho muita compaixão de quem é mãe solteira. Eu sei o quanto sofre. A falta que faz um pai. Eu tenho muita compaixão de quem é pai solteiro e tem consciência de que ele terá que prestar contas a Deus do filho que ele tem e deixou. Porque é um determinado momento que o homem também para e fala, peraí, eu tenho um filho, eu não sei onde está, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu preciso prestar contas a Deus e eu vou ter que prestar do filho que eu tenho. E eu quero ajudá-lo. Eu quero ajudá-lo. Deus criou o pai, Deus criou a mãe, para que eles ajudem os filhos, ainda que os filhos lhes façam de bobos. Qual pai que nunca foi feito de bobo pelo filho? Qual mãe que nunca foi feita de boba pela filha adolescente, pelo filho adolescente? Todos nós. Só que isso para nós não significa nada. O que significa é o amor que o pai tem, o amor que a mãe tem pelo filho, o amor que é dedicado ao filho, a ponto do pai descer no chão para o filho subir em cima, para a filha subir em cima. Então a sabedoria da gente faz toda a diferença, e a Bíblia diz que ela estava com Deus antes da fundação do mundo. Então, quando Deus projetou a criação do mundo, Ele projetou pela sua sabedoria. É muito importante aprender isso. Porque há muitas pessoas que não planejam nada na vida. Vivem assim, ó. Clareou o dia, bom dia. Veio a tarde, boa tarde. Veio a noite, boa noite. Dormiu, acordou no outro dia, bom dia. Veio a tarde, boa tarde. Veio a noite, boa noite. Clareou o dia de novo, bom dia. Não planeja nada, não tem um plano, não tem um sonho, não tem uma estratégia, como eu vou levar minha vida, como eu vou chegar lá, o que que eu quero para mim, o que que eu quero conquistar para mim, porque eu preciso subir. Se for para viver amanhã um dia igual ao de hoje, não serve para mim. Eu não posso ser o mesmo amanhã, o mesmo de hoje. Eu preciso evoluir na minha fé, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento comigo mesmo.
um homem me procurou, ele disse assim: eu tenho um problema comigo. Eu preciso me libertar. Eu disse: qual que é seu problema? Ele disse: eu não consigo ser fiel à minha esposa. Eu não consigo ficar sem arrumar mulher lá fora. Eu disse para ele: o senhor não está traindo sua esposa, o senhor está traindo o senhor mesmo. O seu coração deve estar todo dilacerado, rasgado, estraçalhado. Quem precisa de cura é o senhor, falei para ele. Porque uma pessoa que trai, ela não trai a outra, ela trai ela mesma. Ela atrai o coração dela, a alma dela, os sentimentos dela. Ela se estraga. E ela precisa de cura, porque ela faz isso não porque seja ruim, mas porque ela está doente sentimentalmente. O homem chorou e falou para mim: eu amo minha esposa. Eu disse: Deus vai te curar aqui no Monte Manaim. Nós estamos com a nossa fé, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma voltada para dia 15, a subida nas escadas, na escada de Jacó, nos degraus da escada de Jacó, degrau por degrau. E as caravanas se organizam em toda a parte do Brasil. Pessoas de todos os lugares. Mas muitas pessoas não sabem a grandeza deste ato. Porque quando Jacó viu a escada, ele não tinha futuro, não sabia o que seria da vida dele, não tinha encontrado a mulher da vida dele, então a vida sentimental dele era derrotada, ele era miserável, ele não tinha nada na vida. A prova é que a visão que ele teve, o sonho que ele teve, ele estava dormindo e usando como travesseiro uma pedra. Ele estava na pior. E Deus falou para ele assim: olha a escada, por ela os anjos sobem e descem. Então Deus coloca diante de nós a escada de Jacó, os sonhos de um homem que não tinha nada, derrotado, mas que tinha sonho. Você pode viver hoje a sua pior realidade, seus piores dias. Mas você não pode deixar de sonhar. Você não pode deixar de seguir avante. Você não pode deixar de acreditar no amanhã. Você não pode deixar que o inimigo plante palavras negativas na sua cabeça para destruir você, para te puxar para trás. Eu falei hoje de manhã, 11 horas da manhã, sobre partir para cima. Partir para cima. Acreditar no que Deus tem para te dar e vai te dar. E te ama como você é. E agora eu estou falando sobre a sabedoria, que é o princípio de todos os caminhos. A sabedoria. Por quê? Porque no princípio do seu caminho você precisa planejar onde você quer chegar, o que você quer conquistar, o método que você vai utilizar e qual caminho você vai seguir.
Há uma escada para você subir. E há uma bênção lá em cima, em Mushabe Elohim, no cume do monte, no alto do monte, no pé do castiçal. Eu quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, em o nome poderoso de Jesus, eu apresento agora a vida desta mulher, a vida deste homem, apresento este casamento, Pai, que já passou por muitas lutas, por muitas aflições, por muitos sofrimentos, por muitas humilhações, mas permaneceu de pé, porque vem sendo escrito uma história de amor que não pode ser apagada, porque o amor aparece quando nós temos capacidade de superar as barreiras, os erros, as dificuldades. Apresento os filhos, as crianças, os netos. Apresento esta família, Pai. Apresento, ó Deus, as dificuldades deste meu irmão, desta minha irmã. E apresento a Ti, Pai, a escada de Jacó, a visão, o sonho de Jacó, a revelação que o Senhor deu a Jacó. Meu Deus, estenda as Tuas mãos. Abençoe esta casa, Pai. Abençoe cada pessoa que estará no Monte Manaim dia 15. Cada pessoa que está na fé, Pai. Cada pessoa que crê que assim como Jacó teve a revelação da escada e subiu e venceu e conquistou e se realizou na vida sentimental, na vida financeira e se livrou da perseguição, da inveja do irmão. Este meu irmão que ora comigo, esta minha irmã que ora comigo vai se livrar de toda inveja, de todo laço, de todo ataque do inimigo, de toda macumba, magia negra, feitiçaria e tudo que não presta que julgaram sobre a casa dela, a casa dele, Pai, sobre a vida de cada pessoa. Que o espírito de sabedoria, de habilidade, venha possuir a vida de cada pessoa que me assiste nesta noite. Em nome de Jesus, eu ministro a Tua bênção agora, ó Pai, na vida de cada um dos Teus filhos que ora comigo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos voltar de madrugada, às 3 horas da manhã, e eu quero anunciar aqui que todos os dias, 11 horas da manhã, eu estou aqui, e agora às 8h30 da noite. Quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado a manter esta obra, que têm entregado seus dízimos, suas ofertas, no Banco Itaú, depositado na conta 28.842-7, agência 1582. E as pessoas que querem receber oração, podem mandar os seus pedidos para o telefone 011 94907 6190. 011 94907 6190. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Nós voltamos às 3 horas da manhã, inclusive por transmissão pelo Facebook. 3 horas da manhã. Paz e luz para todos vocês.